Bom, eu tô com os problemas aqui para editar vídeo, então eu só vou deixar esse vídeo simples aqui com a gameplay no fundo, enquanto eu falo sobre proibição. Proibição de qualquer coisa sempre gera um debate. E no final, de uma forma ou de outra, é sempre o Estado se metendo na sua vida. O debate que está surgindo agora é sobre a proibição de pornografia. Pornografia destrói a sua mente, destrói a sociedade, ela atinge todas as idades, ideologias, orientações sexuais, enfim. Ninguém está livre de ser alvo da pornografia. E várias vezes a pornografia se provou ser uma arma de controle político. Eu falo mais sobre isso no vídeo que eu fiz sobre o meme do Coomer. Mas, mesmo com tudo isso, proibir pornografia não é o melhor caminho. Tem gente que fala que a gente deveria pegar produtor de pornografia e pôr uma sete belo na testa deles. Para esse vídeo não ser excluído por discurso de óbvio, eu não vou falar que eu concordo com isso. Mas mesmo assim, essa ideia já diverge de proibição. Proibição parte do ponto de que a lei vai magicamente parar pessoas. Isso nunca acontece. A pergunta que deveria ser feita não é se pornografia devia ser proibido. A pergunta certa é por que tanta gente consome pornografia? E por que tanta gente produz pornografia? E o que a gente pode fazer para expor a realidade por trás da pornografia? Se proibir algo sem as pessoas entenderem o que tem por trás, só vão te taxar de autoritário. O que funciona é expor o que tem por trás disso. Isso não vale só para a pornografia, mas para outras coisas. E Michael Jones, com o livro O Libido Dominante, fez mais do que qualquer lei ou governo tentando banir pornografia. Sites pornô são banidos em um monte de país. E daí? VPN existe. Não adianta nada banir esses sites. Tem site pornô que é banido na Rússia, no Oriente Médio, em vários lugares do mundo, e as pessoas ainda acessam. O que vai fazer o cara parar de ver pornô não é se o site está fácil ou difícil de entrar. O que faz ele parar de assistir o pornô é saber os efeitos catastróficos da pornografia no cérebro dele e saber por que a pornografia é produzida. Quando se trata da questão de proibição, é infinitamente fundamental que todos pensem nesse assunto de forma lógica e não emocional. Olha só, o próprio Michael Jones, que passou anos expondo a pornografia e fez um trabalho fantástico de acordar muitos para a realidade dela, mesmo assim, ele está apoiando a proibição. Eu acho isso um erro dele. Por quê? Primeiro, porque, como eu disse, nesse assunto não cabe emoção. E depois de anos pesquisando, estudando e de ter escrito um livro que vai bem fundo nesse assunto, é claro que ele vai ter algo emocional bem forte contra a pornografia. Mas também é um erro porque ele talvez não esteja reconhecendo a força do próprio trabalho dele, que valeu muito mais do que qualquer lei. Proibição não pode ser decidida na base de emoção. Quando isso acontece, o que você tem? O Estatuto do Desarmamento no Brasil. Toda a campanha foi baseada num apelo à emoção. Principalmente para quê? Para ganhar apoio de quem pensa e age por emoção. Ou seja, mulher, ou quem pensa que nem mulher. Aí nisso você já tinha metade da população apoiando a proibição de arma, com base em emoção. Ah, porque tem gente que morre. Ah, porque eu tenho medo. Enfim, você sabe o que eu quero dizer. Em questão de proibição, não cabe emoção. Ninguém que defende proibição de arma defende com base lógica. É sempre por emoção. Toda vez que você vê algum desarmamentista, o argumento é sempre emoção. Ou seja, não existe argumento. Excluindo, é claro, quem está no topo e ganha muito com a população desarmada. Esses estão usando lógica. Eu vejo muito libertário e ANCAPs falando que toda proibição é errado, que vai contra a ética e nunca funciona. Mas eu acho que não é bem assim. Eles adoram citar o exemplo da lei seca nos Estados Unidos e de como aquilo gerou um gigantesco tráfico de bebida alcoólica e figuras como Al Capone. E eles comparam isso muito com a proibição de drogas e de outras coisas. De que mesmo que você proíba algo, as pessoas ainda vão buscar de outro jeito. Mas parando para pensar, não faz muito sentido essa comparação. Primeiro porque há quanto tempo o ser humano consome álcool? Bom, ninguém sabe exatamente a resposta, porque consumo e produção de bebida alcoólica existe desde a pré-história. Proibir o cara de tomar uma cerveja que ele toma há milênios, é óbvio que não vai adiantar nada. Agora, você vai igualar isso a proibir crack? Esses tempos eu escutei um negócio, mas eu esqueci onde foi. Mas era o seguinte:
O libertário é o tipo do cara que vê a mãe dele enchendo o rabo de crack e fala: Ah, ela escolheu aquilo. É a opção dela, posso fazer nada. Não seria uma maravilha no mundo libertário, num ancapistão, onde você entra na farmácia para comprar um band-aid e na estante do lado tem uma bela seleção de metanfetamina? E o seu filho vai lá comprar um pirulito e o cara fala: Ô, o crack tá na promoção hoje, moleque, não quer levar um pouquinho? Não, nem pra sua mãe? Isso foi uma piada, mas eu já tô vendo as fotos de anime com amarelo e preto no fundo me chamando de estatista nos comentários. Ah, você pode boicotar as lojas que vendem crack pra criança, né? Isso aí é um espantalho. Mas claro, depois que teu filho já virou um cracudo, tu pode ir lá e boicotar a farmácia. Ótimo plano, fica à vontade. Então sim, eu discordo que toda proibição seja ruim. Claro, fica difícil entender isso quando você vê o Estado como o ápice do mal, que quer destruir tudo e roubar todo mundo. Quando o Estado, na verdade, é só uma ferramenta, que sim, na grande maioria das vezes é usado para fazer merda, porque a democracia, infelizmente, existe. Olha só, eu tô só trollando os ANCAPs dos libertários, viu? Eu concordo com bastante do que eles dizem, concordo com bastante das visões deles, e concordo com uma boa parte dos autores deles. Eu li Hoppe e concordo com tudo que ele fala. A única diferença é que eu acho que o libertário ele é só um cara que quer ficar na dele, ele quer ser deixado em paz. Entendeu? Don't tread on me. Mas a questão é que você consegue segurar essa visão até uma hora onde você toma algumas certas red pills. E aí nessa hora você deixa de ser libertário. Na hora que você percebe que existem grupos, existem pessoas que vão sempre atentar contra a sua liberdade. Bom, mas isso é só minha opinião. Eu tenho certeza que vai surgir um monte de ANCAP aí para me refutar, então fiquem à vontade. Bom, se você for ANCAP, com certeza já tá puto comigo, mas aí eu te lembro que você deve pensar com lógica e não emoção. E se você ainda pensa que toda proibição é ruim, eu te faço uma pergunta. E o aborto? Porque aborto, em todos os casos, vai contra a ética libertária, não é? Então, como faz nesse caso? Eu sei que vão dizer que, mesmo assim, a proibição estatal está errada, e eu concordo em partes. A pergunta que tinha que ser feita não é se o Estado deixa ou não uma mãe matar os próprios filhos. A pergunta que tem que ser feita é: por que ela quer fazer isso? E a resposta é bem longa, né? Cabe um outro vídeo. Outra coisa, veganismo para criança. Tem certos países que estão empurrando o veganismo para criança, enquanto outros querem proibir. Mas como eu disse, sobre o trabalho do Michael Jones, a exposição à verdade vale muito mais que qualquer lei. As pessoas entendendo o que está por trás do veganismo, o que está por trás do aborto, da pornografia, elas vão naturalmente tender a ser contra aquilo, mesmo que não exista nenhuma lei proibindo. Eu falei antes da lei seca nos Estados Unidos que os ANCAP sempre falam que não adiantou nada aquilo, todo mundo continuou bebendo, ainda surgiu um contrabando pelo crime organizado, porque a mudança tem que ser cultural, ela tem que ser gradual. Por exemplo, sabe um lugar no mundo que ninguém bebe, ninguém consome bebida alcoólica ou droga? Oriente Médio. E eles fizeram isso sem nenhuma lei. Claro, hoje tem leis que proíbem o consumo em alguns países árabes, mas essas leis existem por um reflexo cultural. Os muçulmanos não pararam de beber por causa de uma lei, eles pararam de beber por causa do Islã. Outro exemplo, carne bovina na Índia. Nenhum indiano cogita comer carne bovina, mesmo quando ele está fora da Índia, em algum país onde todo mundo come. E por que isso? Cultura. Uma mudança cultural é infinitamente mais forte do que qualquer lei. Quem quer fazer mudança repentina é revolucionário. E todo mundo sabe que esse pensamento nunca dá certo. A melhor arma que você pode usar contra essas coisas não é o Estado, não é lei. Ainda eu digo que não é nem necessariamente religião. A maior arma que você tem e que você usa contra essas coisas é a verdade.